Boa tarde, bem-vindos ao primeiro Fins de Tarde no Teatro. É muito gratificante ver este palco com tanta gente num fim de tarde tumultuoso como será o de Leiria hoje, não é? Com tanta obra a decorrer. Os Fins de Tarde são uma iniciativa do Região de Leiria que querem pôr a cultura em diálogo com diferentes vertentes da sociedade, entendendo-a como parte integrante do desenvolvimento humano e de todas as dimensões da vida. Depois de escutarmos uma peça de Handel, interpretada pela Camerata do Orfeão de Leiria, vamos ouvir os nossos convidados, a Ana Saraiva e o Carlos Tavares, falar sobre cultura e empresas. A Ana Saraiva nasceu a 21 de maio de 1976, curiosamente o Dia Mundial da Diversidade Cultural. É doutorada em Antropologia, com especialização em Políticas e Imagens da Cultura, mestre em Museologia e Património e licenciada em Antropologia. É antropóloga na Direção-Geral do Património Cultural, assumindo atualmente a chefia da Divisão de Património Móvel e Material desta Direção-Geral. Esteve à frente da Divisão de Ação Cultural dos municípios de Leiria e Orem, participa em projetos de investigação e valorização cultural, com publicações e intervenções diversas na área do património. Carlos Tavares nasceu a 4 de abril, em Estarreja, e falta-me o ano, mas ele daqui a pouco pode esclarecer, 53. É licenciada em Economia, com formação complementar em instituições como o INSEAD e a PwC Academy. Já exerceu vários cargos empresariais e públicos, a lista é extensa, nomearei apenas alguns. Foi presidente do Conselho de Administração do Banco Montepio, presidente do Conselho de Administração do BNU, administrador da Caixa Geral de Depósitos e ministro da Economia no governo liderado por Durão Barroso. Do seu currículo consta ainda como formação extraprofissional o 3º ano de Educação Musical, 1º ano de Composição no Conservatório de Música do Porto, estudos de guitarra clássica, estudos de canto e estudos de guitarra jazz. Feitas as devidas apresentações, vamos então dar início à nossa conversa. Cultura é uma expressão muito vasta, com muitas acessões. Para vos situar, adianto que no contexto das empresas vamos percorrer essencialmente 3. A forma como a organização se comporta com os seus stakeholders, que valores a norteiam e que definem então cultura empresarial. Uma segunda vertente que diz respeito à introdução das expressões artísticas nas empresas e o que isso provoca no ambiente das empresas, precisamente, e uma terceira que se refere ao apoio das empresas à cultura e às artes, nomeadamente através do mecenato. Se a moderadora for competente, haverá ainda espaço para as vossas perguntas, que seria ótimo. Começando então pela primeira acessão que referi, os tais valores que norteiam a atuação das empresas e definem a cultura. Começo exatamente por essa pergunta.
Que elementos definem a cultura de uma empresa? Quem quer começar? Basta puxar. Eu confesso que gostaria que fosse o Dr. Carlos Tavares. Até porque este campo das empresas, de facto, se me permite. Nós trago aqui o microfone. Com muito gosto, farei algumas considerações sobre isso. Antes de mais, queria agradecer o convite para esta conversa, que é sobre um tema não habitual, ou seja, há muitas conversas. Eu acho que a maior parte das pessoas está um bocadinho cansada de conferências, debates sobre as mais diversas coisas, seja sobre política ou futebol, e portanto ter um debate sobre um tema fora do habitual, para mim, dá-me especial gosto. Aliás, faz-me lembrar, uma vez eu estava na CMVM e ligou-me uma jornalista do Diário Económico, que tinha um programa também na televisão, em plena crise do Banco Espírito Santo. Ia dizer que me queria fazer uma entrevista. E eu disse, eu só dou entrevistas sobre música. E ela disse, está bem, então fazemos uma entrevista sobre música. E fizemos, na sala de música da CMVM, nós tínhamos um coro, um grupo musical na CMVM, e também falaremos da cultura nas empresas, não é? Tínhamos um que, acabei de saber, era dirigido por um primo do diretor do Jornal Região de Leiria, Manuel Rebelo, que foi meu professor de canto e que dirigia esse coro, que teve, eu já depois explicarei também, mais tarde, teve muita importância na tal cultura da empresa e na forma como as pessoas se relacionavam entre si. Era completamente diferente, digamos, a forma de relacionamento entre as pessoas que participavam nessa experiência musical. Aliás, a música, costumo dizer que é uma forma rápida de fazer amigos. E também já contarei outro episódio onde isso se nota. E de facto havia uma cumplicidade e uma interação muito mais forte entre as pessoas que faziam parte desse grupo musical do que com outras que estavam mais preocupadas só com o trabalho e com os resultados do seu trabalho. E eu sempre disse nos locais para onde trabalhei, há tempo para tudo. Há um tempo para trabalhar, e esse deve ser levado muito a sério, e há um tempo para outras atividades complementares do trabalho que criam as condições para que o trabalho seja bem feito. Por exemplo, no meu caso, a música foi sempre um elemento essencial da minha vida. Foi incutida pelo meu pai, que foi um arranjo, um conjunto musical, que incutiu-me este vício da música, e eu sempre disse que teria sido um profissional diferente se não tivesse este acompanhamento que foi a música durante toda a minha vida e que me levava muitas vezes, depois de um dia de trabalho, daqueles cheios de problemas, nesses locais por onde eu passei, eu tive também a especial jeito para escolher coisas difíceis durante a vida e, portanto, ao fim do dia, com um bocadinho de música, no dia seguinte... Podemos começar por aí, ou seja, podemos inverter a ordem daquilo que estava previsto, não há problema nenhum. Sim. E podemos começar por aí, ou seja, o que é que as expressões artísticas, nomeadamente a música, podem fazer pelo ambiente de uma empresa. Exatamente. Isso é algo que eu penso que, para além da música, para outras formas, eu sou enviesado porque gosto tanto de música que é a forma de arte, de facto, que eu mais aprecio, e por isso nos locais por onde passei sempre cultivei que as pessoas tivessem esse espaço e para fazer coisas paralelas àquelas que têm obrigação de fazer, bem, mas também têm obrigação de criar o seu espaço. Há muitas empresas que hoje falam do work balance, do work-life balance, e depois exigem tanto das pessoas e tantos resultados que depois não dão espaço nenhum para qualquer equilíbrio e essas coisas perdem-se frequentemente. Aliás, estou aqui a ver a Hilda Costa, que é aqui uma leiriense que trabalhou comigo no BNU, também foi testemunha que já no BNU nós também tínhamos um grupo musical, não era?
fazíamos, não era próprio, havia um que se chamava os Banarinos, não sei se ele se lembra, e com quem eu cantava, volta e meia, tínhamos foi um ano, quando eu próprio passei um ano em que muitas agências do banco faziam anos, e eu ia cantar lá, e ainda tenho algumas recordações desse tempo. O que resultados é que via, concretamente? E no Banco Nacional Ultramarino, por exemplo, no Banco Nacional Ultramarino havia ainda uma associação dos antigos empregados formados, que era muito ativa do ponto de vista cultural, fazia-se sistematicamente, ainda hoje faz. Aliás, eu sou membro honorário dessa associação e eles faziam sessões de poesia, sessões de música, volta e meia ia lá as sessões de cantar também. E isso foi muito importante, porque criou um ambiente. O Banco Nacional Ultramarino tinha um problema grande quando eu acho que tinha sido um dos grandes bancos nacionais, provavelmente um dos maiores durante muitos anos. E depois atravessou uma crise, sobretudo depois de 25 de Abril, em que teve que absorver muitas pessoas que vieram das ex-colónias e que foram integradas aos quadros e criaram ali um problema de excesso de pessoas para a dimensão que o banco tinha, etc. E, portanto, um dos trabalhos menos interessantes que eu tive foi renovar, digamos, o quadro de pessoas, reduzindo muito as pessoas que lá estavam, mas de uma forma sempre pacífica, digamos, sempre em diálogo, com a Associação dos Antigos Empregados, com a Comissão de Trabalhadores. Lembro que eu e o administrador do pessoal, religiosamente, uma vez por mês, tínhamos uma reunião com a Comissão de Trabalhadores, sem agenda, começava às 9 da manhã, sem hora limite, em que a Comissão de Trabalhadores fazia todas as perguntas e todas eram respondidas. E depois, mas esta ligação, por exemplo, com a Associação dos Antigos Empregados, que tinha muita influência até no clima da empresa e na postura das pessoas, foi muito importante, porque nós reduzimos cerca de 1/3 das pessoas que trabalhavam no banco, 33% das pessoas. E no fim, a Associação dos Antigos Empregados ofereceu-me uma salva de prata que eu ainda hoje conservo, porque reconheceu que aquilo que tinha sido feito era necessário para a própria sobrevivência do banco e foi feito de forma, disse, tranquila, construtiva e com todas as explicações. E aí está. Isto também faz parte daquela questão que é como é que se cria a cultura de uma empresa. E a cultura da empresa também cria-se, e agora estou a tocar os dois pontos ao mesmo tempo, tendo em conta que a empresa deve ser gerida de forma a ter em conta não apenas os acionistas. Aliás, como sabem, há muito hábito dizer que o objetivo das administrações é criar valor para os acionistas. E eu tenho dito muitas vezes, às vezes não sou muito apreciado neste livro, que o objetivo das empresas, mais do que criar valor, é criar valores. Criar valores, e não apenas para os acionistas, mas para os tais stakeholders, que são os acionistas, naturalmente, que investem o seu capital e têm o direito a ser remunerados, mas também os trabalhadores, os clientes, os fornecedores. Isso é uma excelente deixa para eu ir aqui à Ana, porque ela dizia-me há pouco, a minha experiência com as empresas é como cliente. Olha, isso é ótimo. Porque assim também conseguimos perceber, como clientes, percebemos muito bem quais são os valores das empresas, não é? Qual é a cultura da empresa. Bem, boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite ao Jornal Região de Leiria, uma honra. Agradeço muito a esta excelente moderadora que vai ter muita paciência para nós. Cumprimento o Dr. Carlos Tavares, que de facto só tenho a aprender com ele, porque de facto já anda nesta vida e eu espero ainda estar a começar e ter muito caminho pela frente. E agradeço ao Teatro Estela Lúcio da Silva, que temos também já histórias comuns, e agradeço a esta cidade, que é sempre a minha cidade. Gostei muito de estar aqui e sinto-me sempre muito bem de voltar aqui e de voltar muitas vezes. Sobre essa questão, são sempre muitas questões que se cruzam e que nós depois vamos seguindo aqui caminhos
mas eu diria que é a cultura da empresa e a cultura na empresa, não é? E tendo em conta a minha parca experiência na relação, de facto, com as empresas, eu diria mais esta questão da relação com as organizações. E o que é que a cultura pode fazer também pelas organizações e a própria cultura nas organizações. E eu traçava aqui três linhas, talvez mais na relação com os próprios funcionários e com as comunidades. E uma primeira, esta é mais simples, que é a questão do papel da fruição, dar oportunidade aos funcionários para fruírem de cultura. E aqui fazia um parênteses que tem havido um investimento incrível na área da cultura, na minha perspectiva, mas muito dirigido para 2 segmentos etários, se quisermos assim, muito vocacionado para o público infanto-juvenil, para as escolas, e um trabalho que tem decorrido lindamente, e um trabalho muito dirigido e que é espantoso e que eu tenho sempre um grande afeto pela comunidade idosa. A palavra sénior faz-me sempre alguma confusão, mas de facto esquecemos muitas vezes daquilo que é aquilo que chamamos a comunidade de sanduíche, não é? Que são os adultos que estão em ativo, que têm que estar a gerir e a cuidar dos mais velhos e dos mais novos e que de facto têm uma vida intensa e quase dramática nas suas vidas laborais, e era importante olhar para eles e de facto reforçar aquilo que é o apoio da cultura, em que a cultura pode ser um espaço de fruição e de coesão social e dirimir muitos dos conflitos, de facto, entre estas próprias pessoas e os trabalhadores através de partilhas de fruição comum, para além do bem-estar individual, que é fundamental. Portanto, essa seria aqui uma das questões. A segunda questão, que é a própria cultura como ato de criação e de produção, não é? Como nós sabemos, a cultura, de facto, tem muitas facetas e muitos benefícios e é, de facto, um forte alimento e um grande alimento para o espírito crítico, não é? Para a experimentação. Temos sempre que olhar para a cultura, e eu pelo menos assim olho, também como um laboratório vivo de erro, de tentativa, como estava o Dr. Carlos Tavares também a dizer, a questão da música, mas em múltiplas expressões, se nós fôssemos aqui encarar desde a literatura, das artes performativas, das artes do espetáculo, da outra dimensão que depois eu gostaria de falar novamente, da cultura popular nas suas múltiplas versões, e agora que é uma área que eu trabalho muito também, do património cultural e material, quer dizer, são tantas as vertentes da cultura de produção e de criação e que traz, de facto, benefícios efetivos para a empresa. Costuma-se dizer, e os dados do INE mais recentes, investe-se um euro na cultura e o retorno são 3 euros. Isso era interessante também percebermos de que forma é que ele entra, que se calhar não será na perspectiva quantitativa, mas qualitativa. E uma última vertente, que é a minha visão como antropóloga, naturalmente, em que eu nunca consigo ver de outra forma, senão a cultura como um espaço também de construção identitária, e sempre, como sabemos, nós construímos as nossas representações identitárias sempre por comparação com a alteridade, com o outro, não é? E, portanto, nós vamos tendo múltiplas identidades. Nós vamos criando-nos como indivíduos com múltiplas identidades, porque somos daquele grupo de futebol, porque nós somos daquela identidade étnica, porque nós somos daquela identidade religiosa, porque nós somos daquela identidade também de comunidade local e, portanto, criamos todos nós múltiplas camadas identitárias. E isso leva-nos aqui a uma questão que é precisamente a diversidade cultural e o respeito pelo outro. Isso era uma das questões que tinha aqui. Já me estou a antecipar. Não faz mal. Para vos colocar. Nós somos cada vez mais diversos. A sociedade portuguesa está cada vez mais diversa a todos os níveis, étnico, religioso, linguístico, e isso há de refletir-se naturalmente nas empresas. É fácil para as administrações gerirem e lidarem com essa diversidade, ou é mais fácil permanecerem no conforto do etnocentrismo cultural? Eu penso que a
cultura é a arte de inquietar, e nesta perspectiva da antropologia. Portanto, e como estava a falar da alteridade e do confronto com o outro, tem o princípio de inquietar. E inquietação é aquilo que nos leva para a frente e que nos transforma como indivíduos, em princípio, para melhores, não é? Portanto, temos que ter isto muito presente. E, portanto, aqui as empresas têm que ser capazes também, eu não vou dizer se é fácil ou não, porque tenho que me colocar no lado não é? Mais do observador, mas que esse é que é o desafio, é lidarem precisamente com a capacidade de tomar a diferença, a diversidade cultural, a multiplicidade, e que vamos falar, a quantidade de processos migratórios, isso já para o acolhimento de migrantes de múltiplas nacionalidades e etnias, mas também a outra questão que é os nómadas digitais e aquilo que é a realidade com a transição digital e as novas realidades nas organizações. Eu há dias estava a entrevistar, a propósito de uma investigação que estou a fazer, ao prosseguir, ligada aos contextos migratórios, estava a entrevistar um jovem que está a trabalhar numa multinacional na Inglaterra, e ele dizia-me: pois Ana, eu realmente não conheço pessoalmente ninguém, mas nós estamos muito bem, porque eu trabalho com pessoas do Iraque, de Israel, de França, a sede era de outra empresa, se não me engano, da Arábia Saudita, bem, mas e nós de facto relacionamos muito bem, temos pontos de ligação, e isso, a cultura e a diversidade cultural e a empatia que decorre da diversidade cultural e da aceitação, não é? Tornando sempre a diversidade cultural como um valor acrescentado e não como um obstáculo. Isso é algo que temos que trabalhar muito. É fácil, Dr. Carlos Tavares. Eu acho que não tem de ter dificuldade, porque ao fim e ao cabo o essencial está que quem dirige as empresas, quem cria ou que contribui para criar a tal cultura da empresa, percebe que está a lidar essencialmente com pessoas. E esse é um elemento comum a todos, não é? A diversidade, seja de género, seja de etnia, seja do que for, normalmente contribuirá para enriquecer, digamos, se for criado a tal cultura da empresa, o tal espírito, a tal interação entre as pessoas, o resultado deverá ser melhor do que se não houver essa diversidade. A experiência, talvez, de maior diversidade que tive foi, mais uma vez, na CMVM, nas organizações internacionais, que agregavam reguladores de todo o mundo, sobretudo a IOSCO, que é a Organização dos Reguladores de todo o mundo, e penso que sempre achei que as discussões que havia beneficiavam muito de pontos de vista que, por vezes, para nós não são tão evidentes, até porque a regulação, como qualquer atividade das empresas, tem de ter em conta sempre os seus destinatários. Não é a mesma coisa estar a regular um mercado na Europa, ou estar a regular um mercado na Ásia, ou na África, onde for. Embora haja questões que são comuns. Há uma coisa que me faz muita confusão, que eu não aceito, é dizer que, por exemplo, os conceitos de democracia na África são diferentes dos conceitos na Europa e na Ásia, portanto, que a gente tem que tolerar, e da corrupção, que não é a mesma coisa. É uma questão cultural. Não, pois, aí não vou. Isso é uma coisa que me faz muita impressão, porque há princípios, há valores, e é mau, precisamente para a gestão da diversidade, considerar-se que os valores podem variar de acordo com a origem, ou com o género, sobretudo, neste caso, com a etnia, com a origem geográfica das pessoas. Isso é algo que tem sido muito prejudicial, em meu entender, ao desenvolvimento quer de empresas que são multinacionais, quer do mundo, não é? E há hoje coisas que estão a acontecer, provavelmente não aconteceriam se não tivesse havido essa tolerância. O facto das empresas serem universos matematizados, ligados muito às folhas de Excel e aos dados, isso não torna difícil a penetração de uma área mais subjetiva e interpretativa que é a área da cultura. É fácil, quando falava há pouco, por exemplo, de ter tempo para usufruir e para fruir desse lado cultural,
é possível introduzir em ambiente de trabalho, durante o horário de expediente, atividade cultural? E que daí saia algo de concreto produzido? Posso, como há bocadinho disse, eu acho que o horário de trabalho é para trabalhar. Que devem ser encontrados as formas e os tempos também, mesmo no local de trabalho. Pode ser um local de trabalho, muitas vezes nós na CMB fazíamos os ensaios do grupo musical à hora do almoço, por exemplo. E por isso há que ter em conta, isto se calhar é uma visão um bocadinho antiquada, mas as horas de trabalho são para trabalhar e as pessoas devem ser aplicadas naquilo que são supostas fazer. Os números ajudam muito, não é? Às vezes fazem-se erros por não se ter em conta os números como deve ser, portanto, porque os números normalmente não mentem, não é? Não têm estados de alma e, portanto, muitas vezes não, nas empresas é essencial ter em conta os números e os números fazem, muitas vezes, se bem lidos e interpretados, também nos ajudam a pensar e levantam-nos questões que depois têm que ser, não podem reduzir só ao Excel. O Excel não pensa, o Excel, como o meu pai dizia, ele não dizia do Excel, dizia o papel é humilde, aceita tudo, e o Excel também. Por isso é que nós vemos planos às vezes magníficos, que depois não têm qualquer possibilidade de se concretizar, mas no Excel funciona tudo bem, tudo bem. E isso às vezes nos mais diversos. Agora, penso que devem ser encontradas formas de envolver as pessoas em atividades complementares. Por exemplo, nas universidades americanas é quase obrigatório, para além dos estudos que são levados a sério, ter uma atividade extra, seja de música, seja de desporto, que levam muito a sério, quer os campeonatos universitários de basquete e de outras modalidades, quer orquestra. Eu vi em Lisboa uma orquestra de jazz na Universidade Americana que pede messas a qualquer orquestra profissional de jazz, levado a sério. E isto é importante também porque a própria, eu mais uma vez, desculpa-me estar enviesado um bocadinho para a música, a aprendizagem da música e a prática influencia a forma de funcionamento do cérebro, dizem os entendidos. E desculpa-me estar a entrar, mas tenho lido algumas coisas sobre isto. Ainda outro dia, o professor Eduardo Sá, que é psiquiatra, não é? É de Leiria? É de Leiria, não sabia. Ele acabou uma crónica a dizer: se os vossos filhos tiverem dificuldades na matemática, ponham-nos a aprender música. E, porque de facto a forma, para além da música ter uma componente matemática ou de aritmética, se quiserem, que é importante, a forma do cérebro, há muita coisa escrita sobre isso, talvez o livro mais conhecido seja a Musicofilia, do Oliver Sacks, e portanto, como há bocadinho dizia, quer a forma como as pessoas se interrelacionam, quer a forma como as pessoas pensam, e a própria criação de uma atividade que as pessoas possam fugir um bocadinho do trabalho para depois pensar melhor, porque ao fim de um dia de trabalho, uma pessoa que tem um problema, quando estão 7, 8, 9, 10 horas à volta de um problema, ao fim do dia já não pensa bem, corre o risco de tomar decisões erradas. Portanto, melhor é tocar um bocadinho de música e deixar para o dia seguinte. Ana, as expressões artísticas ajudam-nos a sermos mais criativos e até produtivos? Sem dúvida. Só aqui pegando àquela questão da tolerância, que eu prefiro o diálogo, esta questão da tolerância parece ok, vamos aceitar. Mas, de facto, e tem toda a razão esta questão, nem tudo pode ser aceitável sob o pretexto da cultura. Ou então não existiria a Carta Universal dos Direitos Humanos, não é? E, portanto, temos documentos que são documentos fundadores, não é? E também, quando nós trabalhamos as matérias da cultura, nós temos processos, como sabemos, de decisão feminina, ou seja, temos processos muito complexos e que nós, nem tudo pode estar sobre este selo
da cultura, porque, acima de tudo, estamos a falar da qualidade de vida do ser humano, do animal, da natureza, tudo o que rodeia, não é? Pronto, era só aqui este complemento que, de facto, concordo sobre esta questão da criação. Eu fico sempre não só nas artes, na questão artística, mas o processo criativo, não é? Em geral, todos os domínios, sim, é muito benéfico, porque, parece-me pelo menos, porque estamos a falar de tempos diferentes. Nós poderíamos quase dizer de um tempo rápido das empresas, da resposta, e temos a falar de um tempo lento destas questões do pensamento e da cultura. E o pensamento lento, por um lado, isto é a questão já da reciprocidade. Precisa do tempo rápido porque muitas vezes pensa, idealiza e não concretiza porque não tem método para aplicar. E, portanto, é esta dupla relação também. Mas, por outro lado, permite ter um pensamento muito solto, muito menos comprometido com objetivos concretos, não é? E é esse processo de criação, de experimentação, e muito holístico, porque vai cruzando com muitas áreas, que muitas vezes traz grandes benefícios, e aí, quer queiramos, quer não, muitas das inovações e das transformações que decorrem precisamente deste pensamento mais solto, não é? Muito mais desimpedido, e há aqui uma expressão de um antropólogo que eu também admiro muito, que é o Canclini, que diz: mais importante até do que o artesão em si, é o processo do artesanato, é o processo em si, não é? Que sabe fazer cultura sem hierarquias, para não estarmos aqui sujeitos a hierarquias da cultura. Como é que se pode fazer ver o homo económicos dos benefícios da cultura e de a trazer para dentro da empresa e de fazer a equipa, no fundo, de estar mais ligada a essa parte artística propriamente dita? Eu não sei se é muito popular o que vou dizer, mas eu acho que isso terá de vir da escola, não é? Das bases da educação, não é? Porque eu acho que a educação hoje é pouco virada, digamos, para a transmissão dos valores da cultura e tudo isso, e para dar uma visão cultural mais ampla e criar um gosto pela cultura. Eu quando estava no governo, por acidente, não sou político, portanto estive 2 vezes nos governos por acidente. Eu sentava-me entre o Ministro da Educação e o Ministro da Cultura. Era onde se sentia mais confortável? Foi o lugar que me calhou, mas por acaso sentia-me bem entre os dois, ainda por cima eram pessoas estimáveis, qualquer deles. Já agora quem eram? Era o da Educação, era o David Justino, e o da Cultura era o Pedro Roseta. E o Pedro Roseta era uma pessoa que eu acho que foi subestimada enquanto ministro, porque ele tinha uma visão muito lúcida daquilo de onde queria chegar. Não era a mais popular dos meios culturais. Ele dizia que não agradava, não dizia aos dos megafones, mas fez uma série de coisas muito discretas e que tiveram... Como? Penso que foi ele também que esteve na Lei de Bases. Sim, e por exemplo, hoje o Teatro São João no Porto existe graças a ele, que estava praticamente em decadência. E outros, mesmo os teatros regionais, que são hoje veículos importantíssimos de cultura, não é? Foi a partir daí que eles foram desenvolvendo. E então, tínhamos a 3 às vezes a discussão, que eu e o Ministro da Cultura dizíamos que a música devia ser obrigatória na escola. E o David Justino dizia: mas já é. Ele disse: não é. Ser obrigatório significa ser uma disciplina curricular, como é em muitos sítios, precisamente porque ajuda a formar o cérebro das crianças, a dar outra forma de olhar para as coisas, etc. Aquilo que se ensina nas escolas, posso estar a cometer alguma injustiça, não sei se as coisas, entretanto, evoluíram, mas aqui há uns anos atrás, pelo menos o que eu conhecia, era pôr os alunos com aquelas flautas de bis a tocar muito desafinadas, o outro tirei pau ao gato, que é a melhor forma de destruir o gosto pela música a qualquer criança. E portanto, isso não...
não há professores de música em número suficiente, certamente, e não há essa obrigatoriedade das pessoas terem música ou qualquer outra disciplina relacionada como disciplina curricular que os obrigue, de facto, porque isso depois forma muito a maneira de olhar para as coisas ao longo da vida. Há coisas que não se ensinam já em adulto, já não se ensinam nas universidades que têm cursos de gestão. Eu acho que já se ensina muito pouco já se pode ensinar muito pouco nos cursos de gestão, ensinam-se umas técnicas e tal, mas a grande qualidade dos gestores é a sua formação moral, profissional seguramente também, mas moral, humana, os valores que têm, e isso é ao longo da vida. Portanto, quando eu vejo, por exemplo, disciplinas de ética de negócios nas universidades, eu digo sempre, não se ensina ética já nas universidades. As pessoas chegam à universidade e se precisam de ir para uma disciplina de ética nos negócios, provavelmente já é tarde. Já é tarde. Para alguns. Não sei, quer dizer alguma coisa, Ana, sobre isto? Não, só complementar. E isto nós de vez em quando temos de ter algum distanciamento e depois voltar. Eu cada vez acredito menos naquela cultura, os valores que nos assustam aliás, eu acho que foi 2020 que houve um decréscimo também de pessoas a frequentar a cultura, e isto nós vamos também, novamente os números, as pessoas da cultura também estão atentas aos números, não é? Têm que trabalhar com os números. Mas há aqui uma situação que muitas vezes nós queremos insistir e cada vez penso mais, não se deve impor cultura, ou seja, cultura, temos que proporcionar condições para que as pessoas usufruam da cultura, que participem, mas não podemos ficar... O que é impor cultura? Pode ser mais específica? Impor expressões de cultura, tem toda a razão. Impor algumas manifestações no sentido de temos mesmo que ir por aqui, as pessoas têm que... E porquê que as pessoas não vêm? Que é um sentimento perfeitamente legítimo de quem dá tudo de si para que as pessoas vão. E eu falo por mim. Chorei muitas vezes, não é? Porque trazia coisas que eu achava que eram muito interessantes e tinha salas com 10 pessoas, 15 pessoas, não é? E pronto. Mas uma pessoa vai fazendo o distanciamento e vai percebendo que as pessoas têm tantas preocupações, muitas vezes, de necessidades básicas ou outras orientações de gostos, e que o trabalho tem que ser, de facto, de ir ao encontro. E, por um lado, também aquilo que, se calhar vou dizer aqui um palavrão, deselitizar a ideia de cultura. E se nós trabalharmos todos muito e em conjunto esta ideia da deselitização, que se calhar é uma expressão que existe bem, mas para mim faz sentido, irmos ao encontro, talvez nós consigamos mais resultados e melhores. Na questão do dinheiro, na cultura, que é essencial. Este Ministro tem falado muito da necessidade de tornar a cultura mais independente financeiramente. Isso é possível? De torná-la menos subsidiodependente? O que é que nós podemos fazer? O que é que as empresas podem fazer no sentido de contribuir para essa autonomia? Há duas questões. Primeiro, eu não sei qual foi o contexto em que o Ministro disse isso, mas eu concordo em tese com isso. E o primeiro passo para isso, aliás, um bocadinho na sequência que a doutora Ana disse, é não impor coisas que as pessoas não estão preparadas sequer para gostar, não é? É preciso criar o gosto pela arte, pelas artes, etc. E, portanto, a primeira forma de tornar mais independente é fazer coisas que as pessoas gostem de ver com qualidade. Não é preciso fazer coisas que as pessoas gostem, não é necessariamente por aquilo que as televisões põem aos sábados e aos domingos à tarde, lá com coisas que só contribui para destruir a cultura. Mas é criar coisas de qualidade e que as pessoas gostem, que vão de facto também
Porque tudo aquilo que não tem um preço não tem valor. Não é? É assim. Portanto, se o Estado pagar tudo, etc., as pessoas acabam por não dar o devido valor. Nas empresas, e o papel, lá vamos à questão do papel das empresas também não é o papel principal das empresas, note-se, não é? Não é, mas podem ter um papel que é um papel de subsidiariedade, não é de subsídios, subsidiariedade no sentido de fazer chegar onde o Estado não chega, mas não é substituir o Estado naquilo que ele deve fazer. Não é? O Estado tem obrigações de fazer e tem veículos para isso, desde as escolas, não é? Tudo lá, até a própria televisão pública, a rádio pública e tudo isso. O Estado tem os seus veículos de cultura que deve utilizar e com critério e aplicar bem os dinheiros. Por exemplo, não percebo nem para isto nem para mais nada. É preciso gastar não sei quantos % do PIB em cultura. Em quê? Não é? Se não me disserem em quê, porque gastar é a coisa mais fácil que há. Gastar dinheiro, deem dinheiro a qualquer ministro e gastar. Portanto, objetivos de despesa, de gastar, não são objetivos. O que é que querem fazer e depois ver quanto custa e como é que se financia. E eu acho que as empresas, o papel principal não é substituir o Estado. Não é promover pessoas que não precisam de ser promovidas e muitas vezes fazem isso não para promover as pessoas ou a cultura, mas para promover a própria empresa. Sim. Tal como há agora muito greenwashing, portanto, a história da sustentabilidade, as empresas também usam isso como publicidade. Também há muito culture washing e as empresas também muitas vezes aparecem a financiar coisas que não precisam de ser financiadas, concertos de alguns artistas muito conhecidos, mas que muitas vezes só para promover a empresa. Basta ver que nós vemos às vezes nas televisões alguns grandes artistas, não vale a pena estar aqui a nomear grandes artistas, entre aspas, mas que são promovidos por umas grandes empresas também e que têm o direito a matar televisão às vezes à custa disso. Isto não é para mim, não é isso que as empresas, não é para isso que as empresas, não é política cultural das empresas. Agora, já outras manifestações, por exemplo, as bandas filarmónicas, que hoje são grandes escolas de música. Houve uma evolução extraordinária, porque houve um período ali nos anos 60 que as bandas filarmónicas estiveram em crise e estavam quase a desaparecer e de repente elas apareceram, aqui seguramente também temos só no Conselho de Leiria 11. Também haverá, também tenho uma na minha terra, que são escolas de música onde as escolas de música oficiais não chegam e onde os miúdos vão para lá. A banda da minha terra, Vendas Condes de Alrio, hoje é uma banda de gente muito nova, de grande qualidade, depois vão para o conservatório, alguns vão para o estrangeiro, há vários músicos muito conhecidos hoje, por exemplo no jazz, 2 ou 3, que já são figuras nacionais que vieram da banda de Salreu. E isso vale a pena, e a banda de Salreu anda sempre lá a ver onde é que pode arranjar algum dinheiro para se manter, etc. Esse tipo de coisas, dar oportunidades a artistas que não têm essa oportunidade por outras vias, porque não fazem parte do mainstream, ou dos clubes de amigos que promovem sempre os mesmos, que andam ali à volta. Isso, sim, eu acho que as empresas aí ainda têm um papel importante. Por exemplo, com teatros deste tipo, hoje a rede de teatros regionais que é um veículo extraordinário, porque são de espaços de qualidade. Da Reja também tem sido deste género. E aí sim vale a pena as empresas terem esse papel, como digo, onde o Estado não chega, mas não substituindo o Estado naquilo que ele tem a obrigação de fazer. Ana, concorda com esta visão? Ou é o Estado que deve subsidiar permanentemente a cultura?
A primeira questão é nunca nos esquecermos da cultura ser um investimento tal como a saúde, se bem que a saúde está sempre em primeiro, porque se nós não tivermos saúde, tudo o resto, não é? E temos que ser aqui coerentes, eu pelo menos sou, não é? Com aquilo que para mim faz sentido, sendo que cultura é um investimento, temos que entender como um investimento. Aqui a questão do papel do Estado, do papel da autossuficiência e do papel das empresas, talvez tenhamos que ter uma visão muito cruzada e complementar e de articulação entre todos e não ver como áreas estanques, não é? Obviamente que o Estado Central tem competências específicas decorrentes da legislação, inclusivamente dos decretos, etc., no que diz respeito às culturas. As autarquias têm competências específicas e têm feito um trabalho meritório, e eu falo também pelo percurso, não é? Ultimamente, do investimento na área da cultura. E as empresas têm aqui também, dentro daquilo que são várias realidades, são realidades muito difusas, nós encontramos as estruturas empresariais que são mecenas, de facto, e têm um trabalho extraordinário com algumas áreas também de cultura, que sem as quais essas práticas não iriam sobreviver, efetivamente, e não poderiam estar dependentes aqui do investimento estatal, do investimento público. Agora, nós temos o tal equilíbrio, o próprio caminho da autossuficiência de algumas práticas culturais, de algumas indústrias criativas que também vão fazendo o seu caminho, vão conquistando o seu espaço e sempre aqui com estas complementaridades, não é? Nós esquecemos, não é? O mercado da área do turismo cultural, não é? O que é que isso tem trazido direto e indiretamente, não é? Porque não é só as visitas, só para termos uma noção, as visitas ao Mosteiro dos Jerónimos, agora não sei de qual, mas é acima. Só que depois há equilíbrios, que há outros museus nacionais e locais que não têm receitas, a maior parte, para assegurar. E, portanto, nós temos que ter um compromisso público de garantir que essas estruturas... Portanto, há sempre uma parametrização, acho eu, não é? Há sempre aqui um compromisso de partes. Agora, a questão, por exemplo, do leito de mecenato, talvez valesse a pena olhar para elas, para simplificar e para ver como é que ela pode, de facto, ser muito mais ágil, muito mais operativa e muito mais apelativa para ambas as partes. Mas eu não sou jurista. E com requisitos bem definidos, não é? Porque não posso lá caber tudo, não é? Quer dizer, pagar com impostos também custa dinheiro, não é? A Ana falou na questão do turismo cultural e fez-me lembrar uma coisa, duas formas radicalmente diferentes de ver a mesma realidade, embora com dimensões que são de facto incomparáveis. Por exemplo, eu sou um admirador do teatro musical inglês e sou capaz, quando vou a Londres, vou várias vezes ao teatro, já cheguei uma vez ou duas vezes no mesmo dia, à tarde e à noite. Mas quando chegou a pandemia, os teatros fecharam durante quase 2 anos. O Estado não deu um tostão para apoiar. O que é que fizeram não sei se os empresários, os artistas, criaram um fundo, não é, para se manterem em atividade, como através da internet criaram uma coisa que se chamava The Show Must Go On, não é? Em que transmitiam musicais, as pessoas faziam os donativos que entendiam e eles mantiveram-se 2 anos assim, ou quase 1 ano e meio, não sei quanto é que foi, assim, e quando agora acabaram as restrições da pandemia, o teatro inglês explodiu de novo, como se... Não vou dizer como se nada fosse, mas em velocidade cruzeiro, com bilhetes mais caros, por sinal, mas que é compreensível para recuperar o passado. Em paralelo a isto, eu em agosto fui em Lisboa, ao Politeama, ver também um teatro musical de um empresário privado que arrisca o seu dinheiro, às vezes até pouco considerado. E passei, portanto, estávamos em agosto, que é uma época de turistas, não é? E ele lá,
aliás, até temos legendas em inglês e tudo. Passei pelo Teatro Dona Maria II, sabe qual era o programa lá? Estava fechado para férias, em agosto. Fechou o mês de agosto todo, o Teatro Dona Maria II. O Coliseu em frente também estava fechado nesse dia. Agora o Coliseu também ainda seja privado. Mas, de qualquer maneira, isto tal como os horários dos museus, julgo eu que não é fácil apanhá-los abertos ao fim de semana, por exemplo. Isso mudou, acho eu. Estão abertos ao fim de semana. Estão abertos? Encerram à segunda-feira, exceto alguns então, como a Golbem, que temos que encerrar terça. Mas, de qualquer maneira, o turismo cultural cá é muito pouco, de facto, valorizado. Porque também não está pensado, não está pensado o que é que Portugal, que é uma língua que não é dominada pelos ingleses, é fácil, toda a gente, muitos dominam o inglês. Isso foi uma coisa que nunca foi muito pensada, o turismo cultural, como é que se deve ser direcionado por um país cuja língua não é muito popular em todo o mundo, embora seja falada por 200 milhões de pessoas. E que se calhar o que existe está em Lisboa, sobretudo, não é? Não sei. Eu só, se me permite, esta questão e da língua, que é assim algo que eu vinha inclusivamente com uma pessoa muito querida que me conduziu até cá e que eu agradeço. Esta questão da língua, nós maltratamos tanto a nossa língua. Isto só para... E agora vamos pegar um bocadinho esta questão do património cultural e material, tem vários domínios, não é? Agora não vou especificar, uma delas é mesmo a língua portuguesa e a transmissão. E os espanhóis, os nossos vizinhos, não se dão ao trabalho de estar a falar em inglês. E nós, de certa forma, criamos uma cultura de alguma submissão também de tudo ser em inglês, e enquanto nós não valorizarmos, acho eu, a nossa língua, também talvez nós deixamos aqui melindrar um bocadinho aquilo que é a nossa dimensão identitária e cultural, não é? E depois há aqui outra questão que eu vinha mesmo no carro a partilhar com a Alta, se me permite, que é, de repente, todos temos que falar inglês, todos temos que dominar o inglês, e as pessoas que não dominam o inglês ficam subalternizadas, ficam excluídas num contexto em que estamos a falar tanto de democratização da cultura, do acesso à cultura, de todas estas buzzwords, não é? Que fazem sentido, mas pronto, peço desculpa, mas eu não podia deixar de falar isso. Eu sou muito sensível a isso, sobretudo falar em português bem, que é uma coisa que também não abunda muito hoje nos meios de comunicação social, incluindo os públicos, onde todos os dias são pontapés na gramática e que até doem, não é? E portanto, eu estou totalmente de acordo, mas não sei porquê, não sei se os erros que hoje se ouvem, as barbaridades que se ouvem, não sei qual é a origem, mas eu já disse, eu digo sempre, se fosse para acho que nunca se deve dizer que nunca se fará qualquer coisa de novo, mas há uma coisa que eu costumo dizer, nunca, que é voltar a ser governo, a estar no governo, exceto, já disse, se fosse para Ministro da Cultura. E aí, uma das regras que eu gostava de impor é erros de português nos órgãos de comunicação social deviam dar direito à retirada da licença. Devia ter um plafond, como os cartões amarelos. Primeiro cartão amarelo, segundo cartão amarelo, ou terceiro ou quarto. Porque de facto há erros e há gralhas. Pronto, mas não vamos entrar por essa discussão. Para além das pessoas quererem obrigar toda a gente a falar inglês, de facto, há ainda a interferência do inglês no português, porque hoje, se falar com algumas pessoas, metade das palavras são inglesas. Eu acho que este é um bom momento para dar-vos a possibilidade de fazerem perguntas. Querem colocar alguma? Isto é uma conversa muito informal, portanto não tenham receio. Força. Vou arriscar. Primeiro só queria fazer um comentário em relação a esta questão do inglês e do português. Corrijo muitos textos em português. Não porque tenha alguma apetência pessoal para o fazer, mas porque trabalho em marketing e porque está tudo muito
industrializado para aquilo que são aquelas palavras que nós já usamos como networking, então muitas vezes eu tenho que corrigir porque eu acho que nós temos palavras com esses mesmos significados. Isto é uma à parte, mas por causa de toda a gente querer falar inglês, estamos a descurar aquilo que é a nossa cultura e aquilo que é falar o bom português, como um determinado programa de televisão, às vezes, ensina. E realmente na comunicação social tem-se visto muito isso. E nós, a sociedade, vive um pouco por aquilo que lhe é transmitido. Se nós estamos a ver 4 canais portugueses que nos estão a incutir um mau português, pouca cultura. Eu lembro-me de ter crescido com uma RTP2 que nos incutia, não só em termos de cinema, mas de teatro, alternativas. Eu hoje vejo poucas alternativas. Tem os filmes suecos. Tem uns filmes suecos lá para a RTP2. É verdade. Mas cada vez mais temos poucas alternativas para fugir daquilo que é a cultura que nos querem transmitir. Ou as televisões privadas, ou a televisão pública, o que for. Mas dentro deste meu comentário, essa ousadia que eu fiz e que eu tomei agora, peço desculpa, a minha questão é a seguinte: as empresas podem sim, e não conheço muitas a fazê-lo, dar sugestões de atividades culturais aos colaboradores. Falamos tanto de sorrir nas empresas, do riso, da importância da alegria no trabalho, e muitas vezes as empresas até têm opções ligadas à saúde, tais como workshops de cozinha macrobiótica, não sei, ou opções para os colaboradores terem atividades de grupo, para uma maior união entre equipas. Fala-se muito em yoga à hora do almoço. Porquê que, e qual é a vossa opinião em relação a isto, nunca ouvimos falar sobre tertúlias de leitura à hora do almoço para colaboradores? Porquê que não ouvimos falar sobre a vinda de um escritor, falar sobre a mais recente obra, se calhar, à empresa onde trabalhamos? Eu que estive em multinacionais e estou agora numa empresa local, mas que tem uma abrangência nacional, eu não vejo, mesmo em multinacionais, não vejo a cultura inserida na empresa. Isso podia ser outra forma, não de mecenato, não de subsidiar, mas de trazer para a comunidade de São Luís, como falávamos há pouco, essa cultura e ajudar, sim, as organizações culturais propriamente ditas. Então fazemos outra questão, já agora, e depois respondemos em conjunto. Cássio Sousa, uma coisa, uma questão que foi imposta, que é, de alguma forma, a sustentabilidade da cultura, do ato cultural, seja ele qual for, em relação desta sustentabilidade das empresas. Eu, de facto, passei vários anos a trabalhar na área cultural, ou no aspecto que fosse, em vários aspectos. E há uma coisa que realmente sempre me arrepiou um pouco, que é quem está na cultura, seja um agente cultural, seja outra pessoa qualquer, viver de mão estendida à espera de subsídio para sobreviver. É uma coisa que, de facto, arrepia um bocado. Há algumas mudanças, mas não completas. É evidente que o Estado, estejamos a falar no Estado Central, estamos a falar no Estado, enfim, local, tem obrigações em relação a alguns aspectos culturais, a algumas vertentes culturais. O património é mais fácil de identificar as coisas. Mas há outros aspectos, há outras áreas em que realmente ou a cultura consegue vender, e aí podemos estar a falar no registro cultural, ou a cultura consegue vender para subsistir, para sobreviver, ou consegue convencer mecenas para irem atrás da lei do mecenato, porque realmente é uma lei, é uma legislação complicada, pouca pessoa, e que também acho que devia ser revista. Ou então consegue contratar, convencer, por exemplo, autarquias ou outras entidades de forma a contratar serviços na área cultural e vai produzindo, vai sobrevivendo.
Mas há aqui uma questão, e aqui, sobretudo com o Castro Tavares, mas também a doutora Ana, parece-me que a noção de retorno social por parte das empresas ainda escasseia muito. As empresas são acolhidas por uma região, por um território, que os acolhe e lhes dá muitas vezes braços de trabalho e tudo mais. A noção de retorno social ainda escasseia muito. Porquê? Será só, isto tem a ver só com o Senado não é entendido? Não me parece. Aqui em Leiria, eu conheço um caso de sucesso, aqui o atual diretor do OFIOM poderá falar nisso muito melhor que eu. Um caso que começou há cerca de 6 anos, um grupo empresarial aqui da região, que quis primeiro uma animação cultural para os seus funcionários, para os filhos dos funcionários. Aquilo transformou-se num ciclo musical para os filhos em termos de conceitos pedagógicos e hoje é um ciclo de concertos musicais em 3 municípios aqui e até aqui no Dr. José Lourenço, que poderá falar muito melhor que isso. Mas é um caso raro. Esta noção de retorno social das empresas é raro, porque o Dr. Carlos estava aqui. Quem quer começar? Ou o outro? Eu talvez apenas complemento, porque a segunda parte eu não me sinto realmente. Sendo que só aquela questão, acho que quando nós falamos do consumo da cultura é passar ao lado. Nós temos que ser verdadeiramente interlocutores e fazedores de cultura. Isto era só aqui à parte, quando falamos ali dos consumos da cultura, faz-me sempre confusão. Eu acho que é mais aqui uma questão de culinária do que cultura. Sobre essa questão, sim, mas também pode partir muito dos próprios funcionários, dos próprios trabalhadores, as propostas. Até que ponto é que as propostas, não é? Eu, por exemplo, na organização de trabalho, neste momento, há de facto yoga e há outras, mas partiu dos trabalhadores e foram criadas as condições. Portanto, é sempre esta questão de baixo para o bottom-up e o top-down, acho que deve estar sempre aqui ligado, não é? Há tanta coisa que pode ser feita, não é? E termos vidas melhores. Pronto, era só esta primeira questão. Indo mais, depois também vou outra vez à anterior, mas eu concordo inteiramente com aquilo que disse quanto ao retorno que as empresas devem às regiões onde se implantam, etc. Porque isso tem a ver com a minha conversa inicial sobre os tais stakeholders das empresas. Portanto, não são só apenas os shareholders, portanto, lá estou a falar inglês, estão a ver? Não são só os acionistas, mas são todos aqueles que têm interesse, têm algum interesse na empresa. São os trabalhadores, são os clientes, são os fornecedores, são as pessoas da região, portanto, trabalhadores também, alguns, outros famílias dos trabalhadores, etc. E, portanto, a empresa, quando se instala, também tem obrigações perante essa comunidade também. Independentemente de haver mecenato ou não haver, e também falarei sobre o mecenato, eu acho que a empresa tem, a empresa como, digamos, resultado da atuação de todas as pessoas, não é, que lá trabalham, desde os administradores até aos trabalhadores, e que têm a obrigação e que se é bem sucedida numa região, tem alguma obrigação também de devolver alguma coisa à região onde está instalada, com critério, naturalmente, com objetivos bem definidos, etc. O mecenato, eu também não conheço, para falar um bocadinho, não conheço a atual lei em detalhe. Aquilo que eu acho o mecenato na prática é uma despesa fiscal, portanto, é uma despesa, como todas as despesas públicas, e não é esta em particular, eu acho que tem que haver sempre, que é dinheiro que sai do bolso de nós todos, da despesa pública, tem que haver uma avaliação do resultado. Tem que se perceber, e por isso é que eu não sei se isto é a teoria, não sei se é fácil fazer uma lei que obriga a certos resultados, não é? Mas um dos resultados possíveis de algumas manifestações culturais é terem público, por exemplo. Não sei se isto é muito conservador, mas acho que convém que a lei do mecenato não se traduza num quase automatismo, não é? Qualquer coisa lá pode caber.
A primeira pergunta vai um bocadinho na linha daquilo que foi também aquilo que eu disse inicialmente. Eu, como disse, estou um bocado enviesado para a música, mas qualquer atividade que possa envolver as pessoas, que as obrigue a interagir, que as obrigue a fazer uma coisa diferente não é durante a hora de trabalho, mas durante as horas de... Já ficou muito claro. Durante as horas de lazer, isso contribui para a tal cultura da empresa, para o clima dentro da empresa, etc. A música, como eu disse, é de facto uma forma muito rápida de fazer amigos, a forma que eu termino com um episódio também que é curioso, quando estava na CMVM também, e fazia algumas daquelas, até com o grupo da CMVM, e convidava alguns que conheci na altura, alguns músicos profissionais que tinham a generosidade de tocar e cantar comigo, etc. E então, o Jornal de Negócios tinha, ainda tem hoje, mas de uma forma um bocadinho diferente, aquela coisa dos mais poderosos da economia portuguesa, não é? E eu, quando estava na CMVM, normalmente cabia lá nos mais poderosos, e então aquilo tinha, hoje já é um bocadinho diferente, tinha uma parte que eram os amigos, não, os inimigos, começavam pelos inimigos. E, normalmente havia aquelas pessoas relativamente às quais a CMVM tinha tido alguma ação de multar ou de fazer uma investigação qualquer, lá vinham os inimigos, não vale a pena estar a nomear quem são. E depois tinha os amigos. Então os amigos que me couberam nesse ano, que me estou a lembrar, que era João Gil, Rui Veloso, Vitorino e não sei mais, e depois vinha um que não era músico. Mas que de facto foram pessoas de quem sou amigo de facto e conheci já há poucos anos, há relativamente poucos anos, e que de facto que são pessoas muito generosas e com as quais estabeleci uma amizade só por causa da música. Muito bem. Não sei se há mais alguma pergunta. Não sei, também se calhar ia arriscar aqui qualquer coisa. Arrisca. Talvez tentar aqui um período diferente desta nossa análise, e perdoe-me, posso correr o risco de me tornar um pouco cinzento naquilo que vou dizer, porque estou deliciado com ouvir tão ilustres intervenientes, mas gostaria que fosse possível também refletirmos aqui um bocadinho deste ponto de vista. Nós estamos em Portugal, o tecido empresarial é aquele que nós conhecemos, a esmagadora maioria das empresas são microempresas e pequenas empresas, algumas médias empresas e muito poucas grandes empresas. E em que medida, e para não me alongar muito, em que medida é que isto pode condicionar a cultura dentro das empresas, ou proporcionar cultura dentro das empresas? Porque, antes de mais, temos que falar, se calhar, da cultura das empresas e, acima de tudo, do tipo de empresas que também temos no país que somos. E, portanto, tentando refletir um pouco sobre isto, gostava de colocar a qualquer de vós enfim, esta questão. Em que medida é que as pequenas e microempresas que existem, que são a esmagadora maioria, também condicionam um bocado aquilo que é a cultura dentro das empresas e o proporcionar essa cultura? Obrigada. A pergunta não é nada cinzenta, ao contrário. Nós temos, de facto, como disse, um tecido empresarial muito fragmentado, não é? Com empresas muito pequenas. Nós temos as mais pequenas e médias empresas da Europa, não é? E é evidente que nós não podemos estar à espera que numa microempresa, como diz, que é uma empresa que tem menos, salvo erro, 10 empregados, que haja o mesmo tipo de manifestações. Pode haver alguma, não é? Mas se calhar faz mais sentido nesse caso também alguma cooperação entre as empresas, não é? Se calhar agruparem-se algumas microempresas para promover algumas atividades. Isso até é bom porque por muito que nós apreciemos as pequenas e as microempresas, de facto eu tinha um professor que dizia, é um caso em que, lá vem o inglês, o small não é beautiful, porque nós precisamos de facto de empresas maiores para competir sobretudo com as grandes empresas que exportam para Portugal ou que exportam para países onde nós exportamos. E portanto também essa é uma perspectiva engraçada, através
da cooperação entre microempresas na área da cultura, não se estabelece também alguma ligação entre os respectivos empregados e até os donos, e que um dia elas se possam juntar depois de criar esses laços. Digamos, uma visão um bocadinho mais longa do que aquilo que estamos a dizer, mas não é totalmente verdadeiro. E depois também há outro aspecto, para além de serem pequenas, a maior parte das empresas portuguesas são empresas familiares. São 80% das empresas. Não tem mal nenhum das empresas familiares. Pelo contrário, muitas vezes até é mais fácil criar o tal espírito e a tal cultura da empresa numa empresa familiar do que em empresas de outra natureza. Preciso é que os seus líderes sejam pessoas com abertura de espírito suficiente para porque de resto até é mais fácil muitas vezes promover essas manifestações em empresas de natureza familiar. E aquilo que eu tenho visto é que muitas vezes fala-se das empresas familiares com uma visão crítica ou quase depreciativa. Eu acho que não. É preciso que sejam bem geridas, bem governadas, no sentido de ter uma adequada estrutura de direção e de administração. E aquilo que eu tenho visto, e tenho tido alguns contactos com empresas de agência familiar, é que as segundas gerações têm hoje uma abertura de espírito muito grande e uma vontade muito grande de aprender e de fazer as coisas de forma diferente. Porque por muito que nós apreciamos algumas empresas que se criaram com todo o mérito dos empresários, o mundo não para e a mudança é inevitável. E aí está outra forma onde a cultura empresarial, digamos, pode ter, é essa abertura à mudança das pessoas. Obrigada. Antes de... Vamos encerrar. Não sei se a Ana quer dizer alguma coisa sobre isto. Só aqui muito rapidamente. De facto, eu acho que as Temos pequenas os nossos músicos à espera. Sim, é só estas pequenas empresas, eu acho que têm um lugar muito importante e sobretudo nas relações com as próprias comunidades e com estas novas gerações que estão cada vez de facto muito mais abertas e com as novas tecnologias e que elas se ligam ao mundo. Nós já estamos nos processos transnacionais, pelo menos aquilo que eu vou percebendo, não é? Quando são empresas de continuidade, elas já não estão apenas naquela aldeia, elas já estão a ligar-se com o outro lado do mundo e, portanto, eu acho que esta questão da escala já é muito relativa, só para complementar. Eu fiz um pedido especial aos dois, já lá vamos ouvir novamente o Orfeão. Eu pedi aos dois para trazerem uma sugestão de um objeto cultural, pode ser um livro, um filme, uma música, qualquer coisa que pudessem partilhar connosco. Não se esqueceram, pois não? Não. Sou disciplinado. Então, força.
Quem começa? Este é o meu problema. Quem começa? Então, eu, na verdade, não tive muito tempo para pensar, mas é o livro que me tem acompanhado que estou a reler. E porque me pareceu que, de facto, é esta dimensão da cultura que é tão vasta que o pensamento será aquilo que é estrutural. E dentro deste linha de pensamento, que é um autor que me tem acompanhado muito, que é o Zygmunt Bauman, e é a arte da vida. Ele aborda as questões precisamente da felicidade aqui, como é que nós andamos sempre numa busca incessante pela felicidade, muitas vezes por caminhos errados. E eu, não querendo ser spoiler, vou aqui, mas tenho que ler só aqui esta parte final, que ele refere a felicidade para relembrar o diagnóstico de Kant é um ideal não da razão, mas da imaginação. Ele também advertiu que, com o caráter tortuoso da humanidade, nada de simples e direto poderia ser feito. John Stuart Mill pareceu combinar as duas sabedorias na sua advertência. Quando nos perguntamos a nós mesmos se somos felizes, deixamos de o ser. Os antigos provavelmente suspeitavam disso, porém, guiados pelo princípio dum spiro spero, enquanto respiro tenho esperança, sugeriram que, sem trabalho duro, a vida não ofereceria nada que a tornasse valiosa. 2 milénios depois, a sugestão não parece ter perdido a atualidade. Obrigada. Este pedido da Patrícia fez-me lembrar de um filme que me ofereceram no DVD, que é um filme francês, que se chama Os Coristas. Não sei se conhecem, que é um filme magnífico e que um bocadinho traduz um bocado aquilo que aqui dissemos noutro ambiente, não numa empresa, mas num colégio de crianças difíceis, órfãos, difíceis, de comportamento muito complicado, até que apareceu lá um mestre, um professor de música que estava desempregado e que foi contratado como vigilante para o colégio, mas como sabia música, começou a constituir um coro com as crianças que nunca tinham cantado, a maior parte delas, e que se foram entusiasmando com essa atividade e que tornaram-se crianças dóceis, empenhadas e algumas com futuros até brilhantes, como é o caso que foi o narrador, que foi o Pierre Morange, que hoje, ou na altura, não sei se ele ainda é vivo, era diretor da Orquestra de Nova Iorque. E o filme é do Christophe Baratier e vale a pena ver como é que foi possível, digamos, a este professor de música no desemprego, que foi para lá como vigilante, impor a autoridade através da música. Muito obrigada e ficamos por aqui. O próximo fim de tarde será a 22 de novembro. Vamos falar de cultura e educação e vai estar aqui o Álvaro Laborinho Lúcio, que foi Ministro da Justiça, e a Ana Lopes, que é educadora e é fundadora de um projeto educativo um bocadinho diferente do habitual. Muito obrigada por terem vindo, espero que tenham gostado. Até breve.